Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você que vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Quando mais precisei, Ele amou a mim, mesmo sem eu merecer. Ele ouviu o meu clamor, seu perdão me estendeu, sua mão me levantou, me fez livre. Mesmo sem eu merecer, meu amor, seu perdão me estendeu, o filho amado hoje sou. Aleluia, hoje vive em mim. Aleluia, nele posso viver. Sou amado por ti, perdoado por ti, escolhido por ti, coroado por ti. Eu sou amado por ti. Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos um pensamento, uma palavra que tem, assim, me edificado bastante, tem mexido bastante comigo. E essa mensagem que eu quero compartilhar com você, ela
é muito poderosa. É muito poderosa. Se nós entendermos e praticarmos aquilo que nós vamos conversar agora, isso vai fazer você enxergar a sua vida de uma nova forma, e essa nova atitude, essa nova postura de vida vai transformar as circunstâncias, as situações que rodeiam você. Eu gostaria que você abrisse o seu coração, e eu quero, na verdade, compartilhar aquilo que Deus está ministrando ao meu coração, mas tem mexido na minha vida, e eu creio, eu tenho certeza que vai edificar muito também a sua vida. Para começar, eu gostaria de levantar um ponto. Quantos de nós não estamos rodeados de circunstâncias, de situações, às vezes de lutas, de adversidades, dificuldades, que gostaríamos muito que fossem transformadas, fossem mudadas? Tem alguém ou todo mundo está vivendo uma vida perfeita? Nem preciso mais pregar, está todo mundo tranquilo. Alguém tem alguma área assim, puxa, essa área aqui eu gostaria de vencer, tenho resistido, tenho lutado, mas eu precisava ver isso aqui mudar. Certamente, cada um de nós percebe na sua vida, na sua história, no seu ambiente, situações que você tem, às vezes, lidado e muitas vezes tropeçado, e muitas vezes aquilo persiste, permanece, e é uma luta. E você quer vencer isso? Você quer aprender a passar por cima disso? Você quer aprender a transformar essa situação, mudar essa situação, ter uma nova situação, melhor falando, de uma vez por todas na sua vida? Sim ou não? Então deixa eu dizer para você o seguinte, existe uma ferramenta, do ponto de vista bíblico, uma ferramenta que muda os cenários. Existe uma ferramenta divina que muda, que gera novas circunstâncias, produz novas circunstâncias. E essa ferramenta chama-se oração. Oração. Existe um texto que você conhece, que diz assim: a oração, pontinho, 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 é poderosa e eficaz. A oração é poderosa e eficaz. O pontinho, 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 a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu gosto de fazer a minha versão desse versículo e dizer o seguinte: a oração funciona. A oração funciona. A oração, ela produz resultado. A oração, pontinho, 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 ela é eficiente, ela provoca mudança, ela gera algo novo, ela tem efeito. A Bíblia está garantindo que existe uma oração que ela funciona. Isso também significa, se a gente olhar do outro lado da página, como o pastor Pio gosta de brincar, que existe uma oração que não funciona. Existe uma oração que não funciona, mas já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ou seja, existe uma oração que funciona, mas como orar de forma eficaz? Como orar de uma forma que a minha oração funcione? Talvez você já esteja pensando, tá bom, Tom, existe uma ferramenta que produz mudança, produz algo novo, gera novas circunstâncias, se chama oração. Mas, Tom, eu tenho orado. Eu tenho colocado situações diante de Deus. Eu tenho apresentado para Ele. Eu tenho orado e, Tom, bem honestamente, eu não tenho visto ainda algumas coisas que eu gostaria de estar vendo. Então, como orar? O que eu quero conversar com você hoje, ajudar você hoje, é como orar de uma forma que funcione. Que a minha oração funcione. E ela produza resultado, ela gere mudanças. Como orar para que a minha oração, como fazer para que a minha oração funcione, seja eficaz? A palavra de Deus fala a respeito de uma oração que funciona. Portanto, também podemos entender que existe uma oração que não funciona. Quais são as orações que não funcionam? Estas orações que nós temos feito e que não tem mudado nada.
Essas orações são aquelas que não funcionam. Mas vamos deixar isso para lá e vamos focar na oração que funciona. Vamos aprender qual é a oração que funciona. O texto que nós mencionamos agora, vamos ler esse texto. Ele está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Nós queremos focar a parte B do versículo, que diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo funciona. Eu não sei se você costuma ler a palavra de Deus dessa forma, mas quando eu leio esse texto, eu vejo uma garantia. A Bíblia, a palavra de Deus, a boca de Deus está falando, trazendo uma garantia. Ei, se um justo ora, vai acontecer. Quando um justo ora, a oração dele é eficaz e ela é poderosa, ela funciona. É uma garantia, é uma afirmação, não é uma possibilidade. A Bíblia está dizendo que a oração de um justo, ela funciona, ela é poderosa e ela é eficaz. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar então nesse pensamento, nesse raciocínio é o seguinte: eu sou justo. Eu sou justo. Você consegue falar isso com convicção para você mesmo? Eu sou justo. Eu sou justa. Eu sou justo. Às vezes, quando a gente vai falar essas coisas, parece que dá uma embargada na voz, dá uma certa insegurança. Será que eu sou mesmo? Será que eu sou mesmo? Vamos entender quem é justo. Quem é justo? Olha só o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Olha que texto extraordinário. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deixa eu tentar explicar esse texto, porque às vezes a gente olha e não entende tudo que o texto está dizendo. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. O que Deus fez? Deus Pai chama Jesus e fala: Jesus, filho, é o seguinte, eu preciso que você vá ao mundo, porque no mundo existe uma raça humana que está completamente, sem exceção, ela está condenada pelo pecado. Existem pessoas, e vão existir pessoas sobre a terra, que vão estar debaixo de condenação por causa do pecado delas. Jesus, eu preciso que você vá ao mundo para assumir, para tomar para você a condenação e o pecado dessas pessoas. Existe um texto na palavra de Deus que diz que o salário do pecado é a morte. Jesus, eu preciso que você, meu filho, vá ao mundo, pegue o pecado que está no ombro de cima de todas as pessoas, coloque sobre você mesmo, assuma a condenação deles e pague a pena, pague o preço por essa condenação, morra no lugar deles. Pergunta: você crê, você acredita que Jesus subiu numa cruz, ele foi crucificado, ele morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados? Dos seus pecados? Sim ou não? Se você crê nesse primeiro pedaço do versículo, então você tem que crer na segunda parte. Vamos colocar de novo ali o que o texto diz? Deus tornou um pecado por nós aquele que não tinha pecado, explicamos o que é isso agora, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Se você acredita que Jesus pegou os seus pecados, aqueles que estavam sobre os seus ombros, e colocou sobre os ombros dele, e morreu por causa disso, você precisa acreditar que você é justo. Por quê? Porque se existia algo sobre os seus ombros, pecado, e Deus tirou o pecado do seu ombro e colocou sobre ele, aonde estão os pecados? No seu ou no ombro dele? Dele. Portanto, não está mais no seu. Jesus, ele não veio se identificar com o seu pecado e dizer: ok, eu me torno pecador assim como você é pecador. Não. Jesus, ele veio retirar o pecado de sobre a sua vida, colocar sobre o pecado, sobre o ombro dele e pagar por ele.
para que eu e você sejamos justos. Então, se você crê que Jesus, ele assumiu o seu pecado e por isso ele foi para a cruz, você tem que crer, é coerente você crer que você é justo. Porque não existe mais pecado sobre a sua vida. Não existe mais pecado sobre a sua vida. Porque Jesus tirou esse pecado e colocou sobre os ombros dele, e ele já pagou por esses pecados. Você pode dizer com um pouco mais de convicção: eu sou justo? Eu sou justa? Agora, deixa eu voltar aqui. Eu quero enfatizar um pouquinho mais esse ponto, eu quero que fique muito claro. Sem dúvidas, sem interrogações na sua mente quando você declarar para você mesmo que você é justo. Por que você é justo? E a resposta a essa pergunta é porque você foi justificado por Jesus. Olha só Romanos 5:1, o que o texto diz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus. Quando que eu me torno justo? Quando Jesus ele vem ao mundo e ele assume os pecados sobre ele vai para a cruz, ali está disponibilizada a justiça. Quando eu acesso a justiça? Quando eu creio. Não é isso que o texto diz? Coloca ali de novo. Fomos justificados pela fé. Nós somos justificados quando nós cremos, quando nós recebemos, quando nós dizemos: Jesus, eu recebo, eu aceito a sua obra de justificação pela minha vida. Aí eu me torno justo. Se você crê, você crê? Então você é justo. Olha só esse outro versículo aqui. Romanos 3:28 diz assim: pois sustentamos, pois afirmamos, pois garantimos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deixa eu ler um pouquinho a sua mente. De repente você pensa assim: ok, eu recebi a Jesus, eu aceitei e recebi o perdão dos pecados, mas depois disso eu já tropecei de novo. Eu já falhei de novo. Eu acho que eu arranhei a justiça. Eu acho que já não sei se eu sou tão justo assim. Olha que lindo esse texto. Pois sustentamos, garantimos, afirmamos. A palavra de Jesus está afirmando que o homem, ele é justo, ele é justificado por meio da fé, independentemente da obediência à lei. Isso quer dizer o seguinte, que as suas obras, os nossos tropeços, as nossas falhas, elas não mancham a justiça que Jesus estabeleceu em nós. Porque lembre-se, a minha justiça e a sua justiça não é porque nós fizemos algo certo, mas é porque Ele fez tudo certo. Então eu e você não somos justos porque nós acertamos. Nós somos justos porque nós recebemos, porque nós cremos. Você pode agora dizer com mais convicção: eu sou justo, eu sou justa, eu sou justo. Aproveita e ainda diz: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus, eu não teria jamais condições de dizer isso de mim mesmo. A única possibilidade e a única garantia e o que me dá confiança de dizer que eu sou justo é somente por sua causa. Jesus, porque o Senhor fez tudo de forma excelente, linda, maravilhosa, perfeita, completa, acabada, não pediu nenhum retoque, não pediu que eu fizesse nada para completar a sua obra. O Senhor disse naquela cruz: está consumado, está finalizado, está feito, está perfeito. Eu entreguei a justiça plena a todos aqueles que receberem. Aleluia! Obrigado, Jesus. Jesus, o Senhor me fez justo, e porque o Senhor me fez justo, a minha oração funciona.
Porque Jesus te fez justo, justa, a sua oração é poderosa e eficaz. Porque Ele te fez justo, porque Ele te justificou, você ora e acontece. Porque a Bíblia garante que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Aleluia! A Bíblia está dizendo que a sua oração funciona. Vamos para o nosso segundo ponto. Vamos subir um degrauzinho aqui no nosso raciocínio. A justiça é uma posição. A justiça é um lugar. Os irmãos vão me ajudar aqui, vão colocar algumas coisas aqui que eu quero fazer uma aplicação, quero ajudar didaticamente nessa mensagem. Não se distraia com eles ali, eles só vão me ajudar a montar o que já vamos usar aqui. Tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós tocamos, tudo aquilo que nós enxergamos, tudo aquilo que apalpamos, antes de existir, antes de se materializar, tudo isso foi criado, primeiramente, em um lugar chamado o lugar invisível, ou regiões celestiais. Tudo aquilo que você vê, a cadeira que você está sentado, a casa que você mora, todas as circunstâncias que estão em torno de você, tudo aquilo que você enxerga, tudo aquilo que você apalpa, tudo aquilo que influencia de alguma forma aí, a sua existência, da sua família, da sua casa, enfim. Antes disso ser matéria, antes disso existir materialmente, você apalpar, poder enxergar, poder pegar, antes disso, tudo foi criado em um lugar invisível. Bom, como assim? Está meio místico isso. Deixa eu comprovar para você pela palavra de Deus, Hebreus 11, versículo 3. Parte final do versículo diz assim, ou melhor, vamos ler o texto inteiro. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Vamos repetir a parte final aqui do texto? De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Portanto, foi feito a partir do invisível. Tudo aquilo que nós enxergamos, tudo aquilo que pegamos, todos os obstáculos que nos rodeiam, antes de existirem fisicamente, eles foram criados, foram pensados, foram idealizados, foram imaginados num ambiente invisível. Ok? O que nós precisamos entender com isso? Nós temos gastado muita energia tentando modificar situações, circunstâncias, problemas, a partir do nosso ambiente terreno, e tentamos mudar com o nosso esforço humano, sendo que o que cria o novo não é o humano e o terreno, e sim é um ambiente invisível, regiões celestiais. Aqui começa a entender, nós vamos começar a entender um pouquinho, por que algumas orações que temos feito não têm funcionado. Porque elas partem da premissa, elas partem do foco no problema. Elas partem da perspectiva de enxergarmos a dificuldade, aquilo que já existe, e tentamos, neste lugar, mudar, gerar transformação, gerar mudança. Mas aquilo que se vê tem que ser criado no invisível. Você quer um novo cenário na sua vida, novas circunstâncias rodeando você. Você deseja esse novo ambiente. Você tem lutado há tanto tempo para vencer algumas dificuldades. Você está orando nesse plano, nesse terreno, que não gera mudança, em vez de orar no ambiente, no lugar chamado invisível, regiões celestiais, que cria aquilo que será materializado ao redor de você. Está entendendo? Conseguindo acompanhar? Vamos avançar um pouquinho para ir ficando mais claro. Existe um lugar onde tudo é criado antes de se tornar matéria. Deus está neste lugar.
E Deus, Ele olha, Ele pensa e Ele fala a partir deste lugar. E a linguagem muda. Vamos entender o seguinte: aqui é o nosso ambiente terreno, aonde vivemos, onde tocamos, aonde sentimos, enfim. E aqui é o lugar, regiões celestiais, esse ambiente do invisível que cria, que é onde Deus, Ele enxerga, Ele pensa e Ele fala a partir daqui. Ok? Deus está sentado no seu trono. E Ele raciocina de uma forma diferente do que as pessoas raciocinam quando estão no plano terreno. Como que Deus raciocina? Veja só Romanos 4, versículo 17. A parte B do versículo diz assim: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Olha aqui a gente começa a aprender um pouquinho sobre a linguagem de oração do justo. A linguagem de oração, a oração de um justo, ela tem a mesma linguagem de Deus. Ela fala da mesma forma que Deus fala, ela pensa da mesma forma que Deus pensa, ela declara e ela enxerga aquilo que Deus declara e enxerga. E esse texto está nos dizendo o seguinte, que Deus, Ele não foca no problema, Deus, Ele não considera o problema, Deus, Ele declara que as coisas existem, mesmo que elas ainda não tenham existido. Deus as enxerga presentes. Ele chama à existência aquilo que não existisse como se já existisse. É assim que Deus fala. É assim a linguagem deste ambiente que cria, que produz transformação, produz o novo, gera novos cenários. Deixa eu insistir mais um pouquinho. Nós muitas vezes estamos querendo falar do problema e apresentar o problema para Deus, pedindo que Ele nos dê uma solução. Mas Deus, Ele não enxerga o problema. Porque Deus, Ele chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Deus não lida com o problema. Deus lida com a abundância. Deus não lida com a doença. Deus lida com a saúde. Deus não lida com a falência, com o fracasso financeiro. Deus, Ele lida com a riqueza. Só que percebe que nós queremos conversar com Deus, nós queremos orar é conversar com Deus, apresentando algo para Ele que Ele não vê, que Ele não enxerga. Está entendendo? Existe uma dissonância na oração. Eu estou falando algo e Deus está dizendo: o que você está dizendo? O que você está falando? Essa é a linguagem de oração que funciona. Daqui um pouquinho a gente vai ver mais claramente isso. O que primeiramente precisamos entender é que nós, por causa do fato de sermos justos, nós temos acesso a este lugar. Esse é o primeiro ponto. Antes da gente poder aprofundar e entender um pouquinho mais da linguagem de uma oração de um justo, eu preciso entender que este lugar aqui só é acessível para o justo. Por isso que a oração do justo funciona. Eu e você somos justos. Isso é fato. Você recebeu a Jesus, você é justo. Só que, muitas vezes, a nossa oração, ela não é feita a partir do lugar chamado justiça. A nossa oração, ela é feita a partir da nossa influência pelas circunstâncias. Por que eu e você temos acesso a este lugar? Porque Jesus, Ele se fez o caminho. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, que leva ao Pai, a presença de Deus. Ele se fez o caminho, por isso somente os filhos de Deus, somente quem tem Jesus como Senhor e Salvador, pode estar neste lugar. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Nós somos espírito, alma e corpo. Quem já fez a FATEM, ou quem já viu o Pio dando aula, né, a gente chama ele o professor das 3 bolinhas, né? Nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo. A nossa alma, ela é influenciada, ela é alimentada, ela é orientada. Nós temos aprendido isso tantas vezes com o pastor Pio,
pelos 5 sentidos. A minha alma e a sua alma, ela é orientada, ela é influenciada, alimentada por aquilo que nós tocamos, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós cheiramos, por aquilo que nós experimentamos. Isso é o que influencia a nossa alma. Já o nosso espírito, ele é influenciado pela revelação da palavra de Deus. O meu espírito é influenciado neste ambiente, onde a palavra de Deus revelada, ela governa. A minha alma, ela é influenciada pelo que as circunstâncias estão me mostrando. Ok? A nossa alma, ela tende a focar na falta, na escassez, no problema, na limitação, na dificuldade. No nosso dia a dia, na nossa vida, a gente vai caminhando e a gente se depara com situações. E aí nós começamos a brigar com isso, queremos mudar isso de lugar, queremos resolver esse problema. E o nosso foco começa a ficar fortemente voltado para uma situação, uma dificuldade, uma luta, uma adversidade, uma doença, uma dificuldade com um filho que está envolvido em drogas e, de repente, toda a sua energia, toda a sua atenção, os seus pensamentos, eles são atraídos para isso. Você já acordou um dia aflito e você nem sabe por quê? Mas são as circunstâncias em volta que estão atraindo a atenção da sua alma, tentando cativar a atenção da sua alma. E a nossa alma, ela é voltada, ela presta atenção nessas coisas. O nosso espírito, por outro lado, ele pode se assentar com Cristo, à direita de Deus, e enxergar como Deus enxerga, para poder orar como Deus ora, e aí sim mudar as circunstâncias. Como assim? Efésios 2,6 nos garante isso. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Crê em Jesus, sim ou não? Agora Jesus, então, como eu creio em Jesus, recebi a Jesus, eu sou transportado e eu posso me assentar com Jesus nas regiões celestiais à direita de Deus. E agora eu posso dizer: Deus, Pai, como o Senhor enxerga essa situação? Como o Senhor vê esse cenário? Como o Senhor percebe essas circunstâncias que estão em volta de mim? E você vai se surpreender que Deus vê, pensa e fala completamente diferente do que eu e você temos falado, pensado. Deus vê completamente diferente. Lembra que lemos há pouco que aquilo que se vê foi criado pelo que não se vê, pelo invisível? Deixa eu compartilhar algo com vocês. Enquanto eu estava montando esse raciocínio, me veio um pensamento, uma compreensão que eu acho que é importante entendermos. Deus, Ele não quer consertar as coisas. E Deus não vai consertar as coisas. Como assim, Tom? Você está primeiro querendo dizer que a oração funciona, mas agora você está dizendo que Deus não vai consertar as coisas. Eu preciso que conserte, está cheio de coisa estragada aqui, eu preciso arrumar isso. Deus não quer e Deus não vai consertar as coisas. Deus cria coisas novas. Deus, Ele não veio consertar. Jesus não veio consertar. Jesus veio te fazer novo. Sim ou não? Olha só, 2 Coríntios 5,17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Não é uma velha criação ajeitada, arrumada, consertada, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Existe um outro texto que diz, uma outra versão que diz: e tudo se fez novo. Deus não lida com conserto, Deus lida com fazer coisas novas. E isso é muito importante eu e você entendermos, porque nós temos apresentado nas nossas orações circunstâncias para Deus consertar. Só que Deus, Ele não vai consertar. Então para de apresentar problema para Ele. Ele não vai arrumar o teu problema. Ele te dá uma vida nova.
Ele te dá uma vida nova. Deus não te vê com necessidades. Deus não te enxerga assim. Eu vou te escandalizar, mas eu acho que vai te abençoar. Eu vou dizer algo, um pensamento meu, como eu enxergo, eu creio que está certo, e se precisar um dia o Pio pode até me corrigir de público aqui, mas eu acho que ele concorda comigo. Cura é conserto. Cura é entender que o meu corpo está estragado e precisa ser consertado. Só que aqueles que nascem de novo, aqueles que têm Jesus, como nós acabamos de ler, são uma nova criação. E a nova criação, ela foi desenhada, foi projetada pelo Senhor Jesus. Co-projetada por nosso Deus Pai. E eu tenho uma notícia para te dar. Tudo aquilo que Deus projeta, tudo aquilo que Ele faz em parceria com seu Filho é perfeito. Aleluia! Não é estragado. É perfeito. A nova criação tem características divinas, incluindo saúde divina. Amém. Portanto, eu tenho aprendido, vou colocar isso para a minha vida, caminho nisso, caminha na fé daquilo que você já entendeu. Mas eu não tenho mais pedido cura. Eu declaro que aquilo que Jesus fez na minha vida, me transformando em uma nova criação, é verdade. Eu não preciso ser curado porque cura é conserto. Eu recebo, eu sou proprietário, Deus me deu saúde perfeita e divina. Isso explica um pouco por que a nossa oração ela não funciona. Porque você... Por exemplo, falando de saúde, você recebeu um diagnóstico, você está, de repente, com alguns sintomas, e você pega aquilo, Carlos me disse para fazer isso, hoje eu vou fazer. Você pega aquela enfermidade, e você se abraça nela, e você, eu estou doente, eu tenho esse problema, eu tenho essa situação, eu tenho esse diagnóstico. Deus, olha isso aqui, Deus, olha a minha doença, Deus me cura, Deus muda. E nós oramos, apresentando para Ele as nossas dificuldades. Eu entendi isso um dia que estava no grupo familiar, e uma pessoa pediu oração por questão de enfermidade no grupo. E fomos orar, enquanto um outro irmão estava orando por aquela pessoa, o Espírito Santo falou comigo: por que vocês estão pedindo por aquilo que eu já dei para vocês? Eu falei: como assim, Deus? Não, vocês não têm ausência de saúde. Vocês já têm a saúde, Jesus já deu a saúde, Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer naquela cruz, o Espírito Santo Ele já materializa isso na vida de vocês. Eu parei e eu percebi que a gente estava dizendo o seguinte: Deus, está aqui o problema, está aqui a enfermidade, está aqui o diagnóstico. Deus, cura o meu irmão, com toda a boa intenção, com todo o carinho de coração, apresentamos aquilo com toda a honestidade e sinceridade a Deus. Só que agora, veja a perspectiva de Deus. Deus está sentado aqui, e eu apresento para Ele uma questão de saúde, de enfermidade. E Deus fala, sabe o quê? Filho, filha, eu enviei Jesus ao mundo. E Jesus, Ele fez uma obra linda numa cruz. Jesus, Ele subiu naquela cruz para encerrar a condenação de sobre todo ser humano. Todos aqueles que recebem a Jesus têm acesso à obra perfeita de Jesus. E Jesus me disse naquela cruz, naquele dia, que a obra que eu pedi para Ele fazer foi completa, estava consumada. Essa obra, ela incluía a salvação, mas essa obra também incluía libertação. Essa obra também incluía saúde divina. Essa obra fazia de todo aquele que aceitasse a obra de Jesus uma nova criação. Portanto, quando eu olho para qualquer filho meu, qualquer pessoa que tenha recebido a Jesus, eu enxergo através da obra de Jesus. E qualquer pessoa, portanto, eu enxergo perfeita. Eu enxergo saudável. Eu enxergo próspera. Eu enxergo com vida abundante. Enquanto eu estou ali mostrando, tentando abanar para Deus e chamar a atenção de Deus para uma enfermidade,
Deus olha para mim e fala: o que você está falando? Do que você está falando? É quase como se um bebezinho pegasse um brinquedinho e começasse a falar para o pai. Blá, 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 blá. E a gente não entende nada quando a criança tenta dar seus primeiros. E o pai olha: o que você está falando, filho? Do que você está. O que você está dizendo? Você não está vendo, Deus? Olha esse problema, olha esse sintoma, olha essa febre. Deus: não, eu não estou vendo. Porque eu enxergo você através daquilo que Jesus fez. E, portanto, eu te enxergo completamente saudável. Se eu enxergar doença na sua vida, eu estou dizendo que Jesus não fez bem feito. Então, quando eu oro a partir desse lugar, com a minha alma sendo influenciada pelas circunstâncias, pela adversidade, pela enfermidade nesse exemplo, e eu começo a falar e orar, e dizer para Deus: Deus, blá, 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 essa oração não funciona. Toda a oração focada no problema não funciona, porque é a sua alma que está querendo se expressar. E quando a sua alma está querendo se expressar, não através do Espírito, ela está agindo nesse campo e isso não transforma. Somente existe mudança quando nós oramos nas regiões celestiais como justos. Está entendendo por que de repente tantas orações que nós temos feito não funcionam? Quantas vezes você já apresentou o diagnóstico do médico para Deus? E Deus olhou e falou: filha, você é saudável, filha, você é saudável. Jesus fez, está feito. Mas como que ora então? Como que ora então? Aliás, deixa eu só compartilhar bem rápido. Um mês e pouco atrás, eu peguei a tal da Covid. E tive sintomas, tive febre, tive dor no corpo, tive dor de cabeça, 10 dias e lidei um pouco com essa situação, da alma querendo brigar. Mas chegou um ponto que foi, acho que a hora que mudou, que eu falei o seguinte: Deus, quer saber? Porque antes eu olhava o termômetro, via febre, sentia no corpo os sintomas, e eu brigava, não podia estar sentindo isso, não é assim, tal. Mas valorizando a circunstância, e querendo apresentar a circunstância para Deus. Sabe quando mudou? A hora que eu me sentei com Jesus, falei o seguinte: não me importa mais o que eu estou sentindo. A verdade é a palavra. Deus, como é que você vê isso? Filho, eu vejo você saudável. Então é o seguinte: eu estou saudável. Eu estou saudável. Não importa o que o termômetro diz, não importa as dores que eu sinto no meu corpo, não importa a dor de cabeça. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu chamo a existência as coisas que não existem como se já existissem. Eu sou saudável. E aí alguém vai dizer: Tom, você é louco, você está com Covid. Você está louco, você está com febre. Eu chamo a existência as coisas que não existem como se já existissem. Deus disse que é assim, e é assim que Ele ora, é assim que eu oro. É assim que o justo ora e é assim que a oração funciona. Não é reconhecendo e não é valorizando as circunstâncias que a oração funciona, é dizendo como o Pai diz que a oração funciona. Deus não vê escassez na sua vida. Deus não vê necessidades na sua vida. Deus não quer te mostrar como sair da pobreza, Ele já te fez rico. Deus não quer curar você, Ele já deu a saúde divina. Deus não quer consertar área por área da sua vida, Ele já te deu vida abundante. Se você está recebendo essas palavras na sua alma, eu sei que algumas interrogações começam a surgir na tua mente. Ah, Tom, mas não é bem assim. Ah, Tom, amanhã é segunda-feira, começa a semana, eu tenho boleto para pagar, eu tenho situações... E Tom, não é bem assim. Se você está recebendo na sua alma, eu sei que interrogações vêm na sua mente. Mas, querido, com todo amor, saia desse lugar. Porque enquanto você continua alimentando a sua alma, você está agindo nessa área, nesse terreno, e aqui não existe mudança. Com todo o esforço que você faça, você já descobriu isso, não funciona. Mas se você está recebendo essa
palavra, essa revelação no seu espírito, eu sei que a alegria dessa verdade está enchendo o seu coração. Agora entenda, quando a sua alma está no controle, isso aqui é muito importante, quando a sua alma está no controle, o seu espírito não está. Quando a minha alma está no controle, o meu espírito não está. Quando é o meu espírito que está no controle, a minha alma não está. Ou seja, ou eu estou agindo, orando, fazendo as coisas nesse terreno onde a minha alma está governando, ou eu estou falando, declarando e pensando neste terreno onde meu espírito está comandando. Ou é um, ou é outro. Não funciona os dois ao mesmo tempo. Ou a minha alma comanda, ou o meu espírito comanda. A pergunta é, quem está no controle? Quem fica mais tempo no controle da sua vida, sua alma ou seu espírito? Sabe quem fica mais tempo no controle? Aquele que é mais forte. O mais forte fica mais tempo no controle da sua vida. Eu sei que você, na sua vivência cristã, você vai perceber que em alguns momentos a sua alma estava no controle e em alguns momentos você percebe, puxa, o Espírito aqui me conduziu. Mas quem fica mais tempo no controle? Aquele que é mais forte. Quem é mais forte? Aquele que eu mais alimento. Aquele que você mais alimenta, aquele que você dá mais atenção, aquele que você mais valoriza, é o mais forte e é o que tem mais tempo de controle na sua vida. Pergunta: quanto tempo você passa na televisão e quanto tempo você passa com a palavra de Deus? Desculpa, hein? Mas queridos, percebe? Nós alimentamos muito a nossa alma. E aí, por isso, tantas vezes a nossa alma fica no controle, a nossa alma fica aflita, a nossa alma fica ansiosa, e nós agimos na nossa alma. E por isso não está funcionando. Por mais que você seja justo, porque você até ora. Só que você ora no terreno da alma, enquanto que a sua justiça está no seu espírito. Vamos lá, vamos em frente. Quando a minha alma está no controle, eu estou tentando consertar as coisas, sem êxito, mesmo que orando. Quando eu oro pela minha doença, quando eu oro pelo vício, de repente, do meu filho, quando eu oro pelas questões da escassez financeira da minha casa, da minha empresa, do meu lar, quando eu estou focado e orando, apresentando o problema, é a minha alma que está no comando. Quando eu declaro como Deus declara, aí é o Espírito que está no comando. Por isso que a Bíblia nos orienta, baseados inclusive nas palavras de Jesus, o que diz em Filipenses 4, versículo 6. Olha o que o texto diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Vamos focar no começo aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma. Quando que nós ficamos ansiosos? Eu sempre li esse texto pensando o seguinte: Jesus está, a palavra de Deus está me consolando, dizendo: ei filho, eu cuido de você. Até as andorinhas, até as aves têm o seu ninho, até os lírios têm. Então, filho, é o seguinte, não se preocupe, eu cuido de você. E isso está contido no texto, o cuidado de Deus. Mas quando eu comecei a entender isso que nós estamos conversando, vai mais longe. Porque Jesus estava pensando o seguinte: o que me deixa ansioso? O que te deixa ansioso? A escassez, a limitação, o problema, a luta, a dificuldade, a falta. É isso que deixa a gente ansioso. Ou seja, se eu estou ansioso, é porque eu estou olhando para o problema. E eu estou focado no problema, e as circunstâncias, elas estão alimentando o quê? A minha alma. Então a palavra de Deus está dizendo: saia do ambiente da ansiedade, porque esse é o ambiente que alimenta a alma. E a alma, mesmo que ore, ela não produz mudança. Saia deste lugar, vá para o seu lugar de direito, o lugar que Jesus te deu, o lugar da justiça.
Ore a partir deste lugar e fale e declare a partir desse ambiente. Se eu estou ansioso é porque eu estou valorizando o problema, ou seja, a minha alma é que está no controle e a minha oração não funciona. Quando sei que sou justo e acesso o lugar chamado justiça, agora eu penso, eu enxergo, eu falo como Deus. E aí então a minha oração passa a ser poderosa e eficaz. Enquanto eu estou nesse ambiente, enquanto estamos orando, apresentando problemas para Deus, é a nossa alma que está nos orientando, é a nossa alma que está nos governando. E essa oração não funciona. Está entendendo, querido, por que nós temos orado tanto e os resultados muitas vezes não têm vindo? Porque nós estamos lidando com problemas. Deus não lida com problemas, porque Deus nos enxerga através da obra de Jesus. E a obra de Jesus disse que nós temos vida abundante. Linguagens diferentes. Nós estamos falando algo e Deus está falando outra coisa. Nós estamos orando, dizendo palavras para Deus e Deus está dizendo, não estou entendendo vocês. Terceiro ponto para a gente fechar. Orar como Deus ora. Orar como Deus ora. Existe uma oração poderosa e eficaz. Existe uma oração que funciona. Essa oração é a oração do justo. O justo ora como Deus ora. Como Deus ora? Olha esse texto aqui, Tiago, capítulo 4, versículo 7. O texto diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Uma outra versão diz: portanto, sujeitai-vos a Deus. Submeter e sujeitar, o que significa isso? Sujeitar, submeter significa concordar. É alinhar-se com Deus. É dizer o mesmo que Deus diz. É enxergar da mesma forma que Deus enxerga. Submeter a Deus é dizer: Deus, o Senhor tem razão. Eu falei há pouco, não ore mais por cura. Tá, Tom, mas o que eu faço agora? Como que ora em relação à saúde? Assente-se junto com Cristo, à direita de Deus, teu Pai. Meu Deus, como é que o Senhor vê esse diagnóstico que o médico me deu? Deus vai te dizer: filho, a minha palavra é a verdade absoluta. Circunstâncias terrenas que não concordem com a minha palavra são injustas. Jesus fez uma obra que já te deu saúde. Portanto, simplesmente receba a sua saúde. Como se ora por saúde? Por questões de enfermidade. Diga assim: Deus, obrigado pela obra que Jesus fez. Obrigado porque Jesus me deu saúde divina. Obrigado porque Jesus me fez uma nova criação. E essa nova criação, ela é perfeita. Portanto, eu recebo na minha vida, em cada célula do meu corpo, a saúde que o Senhor me deu, ela é minha. Obrigado, Deus. Eu nem converso com a doença. Eu nem dou atenção à doença. Ontem nós tivemos culto de curas e milagres aqui, estávamos orando ali, e normalmente, quando nós vamos orar pelas pessoas, eu fazia algo, eu chegava na pessoa e perguntava: qual é o teu motivo de oração? Qual é o diagnóstico? O que o médico disse que você tem para a gente orar especificamente? Enquanto estávamos orando ali, o Espírito Santo me falou: Tom, quando você faz essa pergunta, se você não tiver muito cuidado, você vai valorizar aquele diagnóstico. De repente a pessoa vai dizer: o médico disse que eu tenho câncer. Mas, agora essa oração é mais difícil. E eu senti o seguinte: quer saber? Não me interessa mais o diagnóstico que as pessoas vão trazer. Me interessa o que a palavra de Deus diz. Não me interessa mais a dor que a pessoa está sentindo. Me interessa o que Jesus fez. Não importa se é uma dor de cabeça, se é uma unha encravada, ou um câncer, ou seja o que for.
Importa que a obra de Jesus Cristo, ela é mais poderosa do que qualquer outra circunstância que possa ser apresentada. O meu Deus, o seu Deus, é o Deus do impossível. Ele não conhece limitações. Portanto, o problema não precisa ser apresentado para mim. Eu é que vou apresentar o meu Deus a qualquer circunstância que surja. Entende isso? Nós temos gastado muito tempo apresentando para Deus os problemas. Não é assim. Reconheça, declare, fale aquilo que Deus diz a seu respeito, aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Oração, muito mais do que pedir, é reconhecer aquilo que Deus já fez em Jesus Cristo, por mim e por você. Portanto, submeter-se a Deus é concordar com Ele. Agora, como que Deus faz então? Como que Deus ora? Deus chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Tom, eu tenho uma situação chamada escassez, uma circunstância que está me afligindo. Saia do lugar da ansiedade. Não valorize isso. Vá para o lugar chamado justiça. Diga, Deus, obrigado. Porque o Senhor disse na sua palavra que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que eu me tornasse rico. Eu recebo a provisão abundante do Senhor na minha vida. Ela é verdade, porque a tua palavra é verdade, não é a circunstância que é verdade. Obrigado. É assim que se ora. Chamando a existência, declarando. Deus, como é que o Senhor me vê? Deus, como o Senhor me vê? Se eu posso te dar uma sugestão, amanhã, segunda-feira, na hora que você acordar, antes de você levantar da sua cama, diga assim, Deus, como o Senhor me vê? Deus vai te dizer o seguinte, filho, eu te vejo saudável. Eu te vejo mais do que vencedor. Mais que vencedor, pai? O que é isso? Mais que vencedor é o seguinte, filho. Jesus já venceu tudo o que era necessário. Você usufrui das vitórias que Ele já venceu. Você é mais do que vencedor. Filho, eu te vejo com vida abundante. Vida extraordinária. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Filho, eu dei a você, por Jesus, através de Jesus, uma vida abundante. É, Deus, é. Na sua cama você diz, eu tenho vida abundante porque meu Pai disse que eu tenho essa vida abundante. Filho, eu te vejo frutífero. Eu vejo você dando frutos. Eu vejo você como um instrumento de bênção. Saia esse dia hoje, filho, essa segunda-feira, essa semana, saia consciente de que você é frutífero, você é um abençoador. Pessoas vão se alimentar da doçura do seu fruto. Você é um abençoador. Filho, eu te vejo rico, eu te vejo abundante. Materialmente também rico, emocionalmente rico, relacionalmente rico. Eu te vejo próspero, meu filho. Deus, legal que o Senhor vê tudo isso para mim, mas Deus, eu tenho algumas situações com os meus filhos, meu filho, minha filha. Situação na escola, situação nos estudos, situação nos relacionamentos. Meu filho, minha filha, de repente está envolvido aí com dependência química. Deus, e como é que o Senhor os vê? Filho, filha, da mesma forma que eu te vejo, eu vejo seus filhos. Jesus já disponibilizou para eles salvação. Jesus já disponibilizou para eles libertação. Jesus já deu a eles saúde. Jesus já deu a eles vida abundante. É assim que eu enxergo a eles. É assim que eu os vejo. E aí você diz, Deus, a tua palavra diz para eu me submeter ao Senhor, concordar com o Senhor. Eu decido concordar com o Senhor. É assim que o Senhor me vê, é assim que eu sou. Aquilo que o Senhor diz que eu sou, eu sou. Aquilo que o Senhor diz que eu tenho, eu tenho. Aquilo que o Senhor diz que eu posso, eu posso. Eu concordo com o Senhor. É assim que eu falo, é assim que eu oro, é assim que eu declaro em relação à minha vida. É como o Senhor fala. E aí, resista ao diabo, e ele fugirá de você. Quando você concordar com Deus, quando você falar como Deus fala, como você enxergar como Deus enxerga, aí, Satanás, sai da frente. Sai da frente. Suma da minha vida.
suma da minha casa, saia da minha família, fora para nunca mais voltar. E ele vai sair correndo, ele fugirá de vocês. A oração do justo funciona quando o justo assume a sua posição de justiça, quando não valoriza as circunstâncias, quando concorda com Deus, quando vê como Deus vê, quando fala como Deus fala, quando ora como Deus ora. Se Deus e você concordarem, querido, se Deus e você concordarem a respeito de qualquer coisa, não existe circunstância que possa permanecer oprimindo a sua vida. Você é justo. Você é justa. Jesus é que fez isso, não tem nada a ver com a sua obra, com os seus méritos. Ele te colocou nas regiões celestiais, assentado com Ele à direita de Deus. Ele disse: a partir deste lugar, a sua oração, ela cria novas todas as coisas. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo de meditação na Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu a Sua justiça. Fomos feitos justos em Cristo Jesus. Obrigado porque a Sua Palavra afirma que a oração de um justo, a minha oração, ela funciona, ela é poderosa, ela é eficaz. A oração do meu irmão e da minha irmã, ela funciona, ela é poderosa, ela é eficaz, porque somos justos. Hoje aprendemos, Deus, que essa verdade não se limita a isto. Temos, mesmo sendo justos, permitido que a nossa alma governe a nossa vida. Mas hoje aprendemos que, por Jesus, nós podemos nos assentar nas regiões celestiais, ver aquilo que Deus vê. Obrigado, Deus, porque o Senhor não vê necessidade na minha vida, portanto eu digo, não existe necessidade na minha vida. O Senhor não vê doença na minha vida, o Senhor enxerga saúde na minha vida, portanto eu digo, o Senhor tem razão, eu sou saudável, divinamente saudável. O Senhor me vê abundante, rico, próspero, em todas as áreas da minha vida. Eu digo, Deus, o Senhor tem razão. O Senhor tem razão e eu agradeço a abundância. E eu ordeno que toda a minha vida, ela obedeça à palavra de Deus, que é a absoluta verdade, e que se materialize aquilo que está estabelecido no céu sobre a minha vida aqui na terra, em nome de Jesus. Quero declarar, Senhor, sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, que isso que nós ouvimos e aprendemos hoje não sirva simplesmente de uma inspiração de um domingo para uma boa semana, mas que possamos agir com sabedoria, aprendendo e praticando a Tua palavra. Somos justos, que todos nós possamos ir ao lugar de justiça e possamos não mais ficar focados nas circunstâncias terrenas, mas que a nossa boca fale o que a Tua boca fala. E aí tudo se fará novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma semana extraordinária. Continue abençoados.